Olá, o Viva Saúde desta semana está começando para falar sobre o câncer de pele. É o câncer que mais mata em todo o mundo e nem sempre é lembrado como uma doença grave que merece atenção. Para falar sobre isso, nós convidamos a médica oncologista de Viçosa, Flávia Valadares. Doutora Flávia, muito bem-vinda aqui ao programa. O câncer de pele, pouca gente sabe que ele mata muito e que ele é o principal câncer do ser humano. Por que isso? Falta campanha? Por que ele não é tão falado assim, não é uma doença que mereça tanta atenção? Na verdade, ele merece, mas é uma doença que é facilmente tratável, é facilmente diagnosticável por estar na pele, uma área superficial, acessível ao exame. O exame é basicamente o olho, né? Por mais que a gente possa lançar a mão de aparelhos, mas o exame básico é o olho. E é facilmente tratável, então a simples ressecção cirúrgica cura, é suficiente. Se for uma ressecção adequada, ela é suficiente para curar o paciente. Então, na verdade, eu acho que esse câncer ele é subestimado nesse aspecto, porque ele não é aquele câncer clássico em que o paciente tem muitas vezes que fazer uma quimioterapia, tem todo aquele estigma do paciente com câncer, né? Não tem que fazer quimioterapia? Salvo raras exceções, porque a gente tem, na verdade, dois grupos principais de câncer de pele. Um grupo muito agressivo, felizmente muito raro, chamado melanoma. Esse grupo, realmente, ele comumente tem que ser tratado com quimioterapia associada e, às vezes, radioterapia também após o procedimento cirúrgico. E é um procedimento cirúrgico muito mais radical, mutilante e tudo. O câncer de pele, que é o melanoma, que é o quê? Que geralmente é aquela manchinha escura, a pinta, né? Ele se passa por uma pinta. Mas o câncer de pele que a gente está falando, esse câncer de pele mais comum, a gente chama de câncer de pele não melanoma. Ou seja, não é o melanoma, já tá de bom tamanho. Mas ele se traduz então por dois tipos básicos. Um chama espinocelular, porque ele tem origem nas células mesmo da camada pavimentosa da pele, né? Tem origem com as células da pele, e um outro câncer que a gente chama de basocelular, que ele tem uma origem na base do folículo piloso. Então ele geralmente ele é o mais comum de todos, é o menos agressivo de todos, então tem um potencial praticamente improvável de dar metástases à distância, mas ele pode ter uma agressividade local. Na raizinha do pelo? A origem dele é a raiz do pelo, então o lugar mais frequente desse câncer é a face. Especialmente os dois terços superiores, então do nariz para cima. Sendo o nariz uma área muito atingida. Por quê? Porque é uma área muito exposta ao sol e uma área que tem uma concentração de folículos pilosos. Então, a face, ela é uma área muito atingida pelo carcinoma de pele, que a gente chama não melanoma. O melanoma, ele vai seguir um padrão de distribuição diferente, ele é um tumor agressivo, então ele entra numa outra discussão. Você concorda que as pessoas... Que câncer é uma palavra que muita gente ainda tem até medo de falar, né? Às vezes a pessoa fala assim, a pessoa tem aquela doença. Você concorda que o câncer de pele ele tem menos dificuldade, assim, menos preconceito? É por causa da gravidade dele ser menor? É correto eu dizer isso? Sim, considerando assim, excetuando-se então o melanoma, o câncer de pele não melanoma é uma doença relativamente simples de tratar, comparado com os outros tumores do adulto, os tumores que a gente chama de tumores sólidos do adulto. Então realmente é uma doença infinitamente mais simples de tratar, se a gente excluir o melanoma realmente, e ela é subestimada, tanto pelos profissionais de saúde no diagnóstico, às vezes, quanto pelos próprios pacientes. Então, eu acho que muitas vezes falta conscientização, tanto com relação ao diagnóstico precoce, mas principalmente no que a gente pode intervir de melhor, que é na prevenção. E quanto a tratamento, ele é tratável, mas como em todo tratamento, quanto antes melhor? Sim, sem dúvida. E assim, o tratamento principal é um tratamento que a gente chama de tratamento cirúrgico, local. A gente tem várias outras opções, variações técnicas da ressecção, mas basicamente é retirar. Então, corta, retira, costura, retira com uma área de tecido normal em volta que a gente chama de margem, que é para justamente garantir que não ficou nenhuma célula para trás, células que pode voltar a se reproduzir e voltar aquele câncer naquele local. Então a gente tenta dar essa margem, que ela varia um pouco em relação à histologia do tumor, em relação ao local. Então tem locais em que é um pouco problemático da margem, por exemplo na pálpebra.
né? Então a pálpebra é um local às vezes um pouco mais difícil de dar margem, mas isso tudo assim, são pequenos problemas técnicos, mas resolvíveis. Bem pequenininho também. Depende do tamanho da lesão, né? Que eu tenho sempre que tirar a lesão inteira e um pouco de tecido normal em volta. Então, quanto menor a lesão que eu tiver, ou seja, quanto mais cedo eu descobrir naquele paciente, menor a incisão, menor a cicatriz, menor tudo. Então, vamos falar agora sobre diagnóstico. O que leva uma pessoa a imaginar ou a procurar um médico, a suspeitar que tenha câncer de pele? O rosto é o principal lugar? Sim, são as áreas fotoexpostas, exatamente. Então, a incidência é maior no rosto, na face, e nas áreas expostas. Então, geralmente nas mãos, nos braços e em algumas pessoas que expõem muito nas pernas e nos trabalhadores, às vezes, gente que trabalha sem camisa, nas costas. Então, a gente tem que procurar as áreas que a gente chama de fotoexpostas, ou seja, a área que toma sol. A área que não toma sol, a incidência é muito menor, porque o câncer de pele está realmente muito associado ao dano solar, especialmente o dano cumulativo, ou seja, aquele sol que vai sendo tomado ao longo da vida, que ele vai acumulando danos às células, então pequenas mutações, pequenos danos ao DNA, que vão se somando, e ao final da vida, tanto é que o câncer de pele ele é bem mais comum nos idosos, então a gente considera, por exemplo, que nenhum ser humano de pele clara que viva até os 100 anos vai estar isento de um câncer de pele. Nenhum. Então, assim, a gente pegar uma pessoa de 100 anos de pele clara, ela provavelmente vai ter um câncer de pele. Porque ele está relacionado, então, à exposição solar, especialmente nas pessoas de pele clara, e ao dano progressivo. Então, precisa de tempo. Então, o câncer é mais comum nos idosos por causa disso. Porque deu tempo para acontecer o dano. E aí, como que ele vai se traduzir? Ele vai se traduzir por uma lesão de pele. Como que é essa lesão? Geralmente, ou é um nódulo, ou é uma ferida. Uma ferida que não cicatriza. Então, todas as feridas que não cicatrizam, elas devem ser investigadas. Todas as lesões de aparecimento recente devem ser investigadas. Além do mais, há propostas de que seja feito um exame periódico da pele. Da mesma forma que a gente tem que fazer um exame periódico de saúde por diversos outros motivos, cardiovasculares e de prevenção de algumas outras doenças, seria ideal fazer um exame preventivo da pele, né? Tanto o autoexame, onde a pessoa olha para a própria pele e vê se tem alguma lesão nova, isso deve ser encorajado, quanto o exame num médico ou um profissional de saúde treinado, que vai ver, então, essas lesões. Sejam elas o câncer já instalado, que geralmente é o nódulo. O nódulo é como se fosse um carocinho, assim, por baixo da pele. Um carocinho, às vezes por cima. E geralmente ele é mais avermelhado. Então, esse caroço, ele é suspeito, ou o principal, uma ferida que não cicatriza. Também é uma ferida suspeita. São indicações para ir ao médico. Para ir ao médico, sim. Todos os médicos, qualquer habilitação médica, ele está habilitado para diagnosticar o câncer ou tem que deve um dermatologista? Suspeitar. Pelo menos suspeitar, qualquer médico ele é capaz de suspeitar que aquilo possa ser um câncer. É claro que algumas lesões, por exemplo, algumas formas de leishmaniose, algumas infecções, elas podem confundir, podem ser um pouco parecidas com as lesões do câncer. Então, assim, nenhum médico é obrigado a bater o olho e falar, é um câncer, mas ele é obrigado a bater o olho e falar, não é normal. Né? E aí tem que procurar um especialista. Aí pode ser um dermatologista, um cirurgião oncológico, o cirurgião plástico. Tem várias especialidades médicas que, por lidarem muito com a pele, têm uma afinidade já com esse tipo de lesão, por ver muito, né? Porque quando a gente vai ao dermatologista, por exemplo, ela sempre olha com aquela lente, assim, né? Com aquela lupa, as coisas que a gente tem no rosto ou na mão, é uma forma mais especializada de lidar com isso. Mas qualquer feridinha que não cicatriza é suspeita. É suspeita. E quanto antes tratar, melhor. Sim. Aí tem que realmente retirar. E as pintas, que você falou que é o melanoma? Que tipo de pinta é suspeita? Então, existe então um movimento assim, que é mundial, mas que é reforçado. No Brasil existe um grupo que chama Grupo Brasileiro de Melanoma, que estuda isso e que faz campanhas educativas. O que existe hoje? Existe uma classificação chamada ABCD,
né, para aquela pinta. Então, a pinta, há um treinamento, então, junto aos profissionais de saúde e, às vezes, junto à população geral, dependendo da população, para reconhecer se aquela pinta tem características ABCD positivas, sendo o A relacionado à assimetria, o B relacionado à borda, o C relacionado à cor e o D relacionado ao diâmetro. Então, é um método bastante mnemônico em que a gente vai buscar algumas características, exatamente, né, daquela lesão para ver se aquela lesão é suspeita ou não. É óbvio que, na dúvida, a gente faz a biópsia, ou seja, a gente faz a retirada daquela lesão e a gente pode lançar mão também de lupas e de aparelhos especiais, sendo o mais utilizado hoje chamado dermatoscópio, que é uma espécie de lupa, mas que a gente usa às vezes com um óleo assim junto à pele, é uma lupa especial que vai otimizar essa visão dessas características e outras características específicas que vão ajudar a gente a não tirar uma pinta que é uma pinta comum, benigna, que a gente chama de nevos, e que vão ajudar para que a gente tire realmente a lesão que é o melanoma ou lesões muito parecidas com o melanoma. Aí o melanoma entra numa outra classificação, que é um tumor extremamente agressivo, com um extremo potencial de dar metástases, inclusive metástases à distância, por exemplo, para o fígado, para os pulmões e para os ossos. Mas você está falando de um método científico de diagnóstico, né? Sim. Esse ABCD. Mas para nós que somos leigos, por exemplo, uma pinta que tenha pelo, uma pinta que seja mais feia, assim, mais grosseira, isso não é indicativo Na verdade, nenhum. não. A questão é a gente observar as pintas que são de nascença e as pintas novas. E observar nas pintas de nascença se elas têm alguma modificação. Então, eu tenho aquela pintinha, eu nasci com ela, ela é igual a da minha mãe, seja lá o que for. Mas aí a pessoa tem que ver se aquela pintinha que ela já tinha, se ela está sofrendo alguma modificação ao longo do tempo. Crescer, por exemplo. Crescer, mudar de cor, coçar. Então, essas modificações vão chamar atenção para que seja consultado um profissional de saúde habilitado para ser feita alguma abordagem dessa lesão. Seja um exame mais detalhado no dermatoscópio, que vai me ajudar, seja a retirada realmente dessa lesão, para que a gente tenha certeza através da biópsia. Agora, pinta nova nem toda é suspeita, né? Porque Não, a nem gente toma todas. muito sol e acaba, quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais pintado, né? Sim. Uhum. Aí chama atenção essas questões, as pintas maiores, as que estão alterando a coloração. Então a gente recomenda muito, especialmente para as pessoas que têm muitas pintas, fazer o autoexame da pele. Então a pessoa se olha pelo menos uma vez por mês, né, se olha sem roupa no espelho e verifica se há mesmo um aumento, uma modificação da característica dessas pintas. É claro que nos grupos que a gente chama de grupos de risco, hoje em dia é preconizado um exame específico chamado mapeamento, que é um exame que é basicamente uma foto da pessoa, mas essa foto é analisada num software de computador. Porque às vezes o computador vai dar conta se de um ano para o outro, se a pessoa tem uma pinta a mais ou a menos. Mas isso aí ainda não é muito popular, é extremamente caro, mas é utilizado para as pessoas que a gente considera de alto risco. Só para a gente fechar essa primeira parte, assim, o ideal, então, é que esse primeiro diagnóstico seja feito por um dermatologista, né? É bom que a gente tenha o hábito de ir ao dermatologista pelo menos uma vez por ano. Sim, pode ser. Ou um bom clínico, um clínico treinado, ele é capaz de suspeitar das lesões também. Doutora Flávia, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. No próximo bloco nós vamos falar sobre o filtro solar. Todo mundo sabe que é necessário usar, mas nem todo mundo sabe usar da forma mais correta. O Viva Saúde faz um pequeno intervalo e volta já, não saia daí. O Viva Saúde desta semana está de volta. Nosso assunto de hoje é o câncer de pele. E nossa convidada é a médica oncologista Flávia Valadares, que também é professora do curso de medicina da UFV. Doutora Flávia, no primeiro bloco nós falamos muito sobre diagnóstico. Todo mundo se alguém está ligando à TV agora, já sabe que pintas que aparecem, que são suspeitas, caroços, né? Feridas, são indicativos para procurar um dermatologista, um médico com suspeita de câncer de pele, que em geral tem tratamento. Mas o nosso programa foca muito na questão da prevenção e da qualidade de vida. A única forma de prevenir o câncer de pele é usar filtro solar no corpo todo?
A questão é o seguinte, o principal fator de risco para o câncer de pele é a radiação solar, é o principal, não é o único. Então, por exemplo, aí entra a questão do tabagismo. O tabagismo piora o risco de câncer porque os radicais livres do cigarro vão estar atuando também nessas alterações. Outras questões, outras exposições, por exemplo, o câncer de pele, algumas modalidades foram descritas com algumas exposições específicas, químicas, mas para a população o que tem interesse principal é a radiação solar. Então, a gente trabalha com a possibilidade de prevenção. Agora, essa prevenção, ela tem 10, 15 anos, essa mentalidade de prevenção. E a gente precisa muito dela, tanto pela questão do fotoenvelhecimento da pele, quanto pela questão do dano ao DNA da célula, que vai provocar, então, o câncer de pele. Então, a gente precisa que haja uma conscientização muito grande, muito importante das pessoas quanto à exposição solar. E aí, um dos modos, realmente, é a exposição solar recreativa nos horários preconizados. Então, a gente não se expõe ao sol após as 10 da manhã e antes das 3 da tarde. Então, das 10 até as 3, como a incidência de raios ultravioleta é mais intensa, a gente deve evitar essa exposição, inclusive recreativa. Mas e quando não dá para evitar? Você está na praia, está no clube, tem que ficar por lá. É se lambuzar mesmo de filtro solar? Sim, o melhor protetor solar que existe é roupa, né? É física, né? Então, assim, a gente podendo estar na sombra, usar chapéu, óculos escuro, camisa, assim, se proteger fisicamente, ela é mais eficaz. Mas nas áreas que a gente realmente, por exemplo, na face, nas mãos, em algumas pessoas nas pernas. Então, assim, a gente tem que lançar a mão do protetor solar. Mas o que é o protetor solar? É uma substância química que vai absorver a radiação e impedir que aquela radiação chegue no DNA da minha célula. Que, na verdade, o problema são as mutações que vão acontecendo no DNA que vão gerar o câncer. Então, assim, eu quero que essa radiação não chegue no DNA da célula. Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer alguns tipos de barreira. Então, os filtros solares foram substâncias químicas que foram desenvolvidas com essa finalidade. Agora, o filtro solar, ele precisa ser utilizado numa quantidade adequada. Então, assim, às vezes as pessoas espalham demais o filtro solar, usam pouco produto. Então, existe uma quantidade adequada. E existe um número de horas de eficácia daquele filtro solar. Então, a gente sai de casa de manhã, escova dente, passa o filtro solar, mas depois, na hora do almoço, a gente tem que reaplicar esse filtro solar. Por quê? Porque aquela substância já tomou a radiação, ela já perdeu a eficácia, ela já se alterou quimicamente. Então, não é aquela coisa que não é uma máscara que passou, ela vai ser inerte, ela vai interagir com a radiação. Então, a gente precisa reaplicar, porque aquela substância química, ela já interagiu, a gente precisa de mais substância química. Tem que limpar o rosto, a mão e colocar de novo. Limpar e colocar de novo. Ou, no mínimo, colocar por cima. Tudo bem, menos mal, mas tem que reaplicar. Então, a reaplicação é um dos grandes entraves. Outra questão é a questão da pessoa se adaptar ao produto. Então, a gente tem hoje no mercado, hoje em dia, vários produtos para pele mais oleosa, para pele mais seca, produtos com tonalizante, sem tonalizante. Então, hoje em dia, não é desculpa não adaptar com a substância. Por quê? Porque a gente tem várias substâncias no mercado. Então, não existe mais essa desculpa. Eu tenho acne, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. Existem hoje substâncias próprias para as peles oleosas, existem substâncias próprias para a pele mais seca, existe filtro com tonalizante, para quem quer ter um aspecto estético, às vezes, de maquiagem. Então, hoje em dia, não se justifica esse argumento. Eu posso dar o meu exemplo. Eu custei a me adaptar a um filtro solar porque eu tenho acne e tenho a pele seca. Então, eu agora estou usando um que chama Ultra Seco, né? Tem várias marcas. Tem várias formas. Ultra Seco seca rapidinho, não dá oleosidade, é super confortável. Mas realmente é difícil a gente se adaptar. Tem que ir tentando, né? Não, tem que ter persistência e tem que testar vários. Então, assim, a gente preconiza um fator de proteção pelo menos 30, que o fator de proteção 30, ele está associado a 95% de proteção, ou seja, 95% dos raios realmente vão ser barrados. Acima de 30, a fotoproteção ela não aumenta tão proporcionalmente. Então, por exemplo, um fator 45, 60, ele vai proteger 97,5%, 99%. Então, assim, é pouco, né? Pouco. E a diferença de preço é muito grande. Então, assim, a gente preconiza, então, pelo menos o fator 30. É lógico que em algumas pessoas que têm a pele muito clara, que
tem outros fatores, a gente vai adaptar um filtro solar com um fator maior, mas temos essa questão da reaplicação, temos a questão da adaptação e temos também uma questão de reaplicar após atividades desportivas ou após a gente suar por algum motivo. Então, assim, a gente transpirou muito, tem que reaplicar, né? Porque a maioria desses produtos, eles vão se perder com a transpiração, a exposição à água. Então, tem alguns produtos que são próprios para aderir melhor à pele quando a gente está fazendo atividade aquática. Então, por exemplo, praia, piscina, tem alguns produtos próprios, mas aí qual que é o preço? Ele é mais oleoso, geralmente. Então, assim, na verdade, a gente tem que lidar, então, com as características químicas daquela substância, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se adaptar de acordo com o nosso estilo de vida, com a necessidade da nossa pele ser mais clara, ser menos clara e o tipo de exposição. Então, assim, na medida do possível, é preconizado que seja evitado, realmente, das 10 da manhã às 3 da tarde, ou, se for impossível evitar, roupa, filtro solar, óculos, chapéu, sombra, né? Mas olha só, essa insistência de todo mundo falar que hoje tem que usar filtro solar, né, para evitar tanto o envelhecimento quanto o câncer, significa que a brasileira perdeu o direito de ficar moreninha no verão, assim? Olha, ficar moreninha no verão tem um preço, né? Então, assim, a medicina, ela idealmente, ela tem que ser o menos diretiva, o menos normativa possível, né? Dar mais autonomia para as pessoas. Mas o que a gente tem hoje são informações. Então, esse negócio de ficar moreninho, dependendo da intensidade, dependendo do horário que se toma sol, dependendo da velocidade dessa pigmentação, ela vai ter um preço. E o preço vai ser envelhecimento precoce da pele e o outro preço, a possibilidade do aparecimento de câncer de pele, mas isso vai ser com 50, pelo menos 60 anos de idade. Então, assim, não vai ser para agora. Então, o que a gente tem que entender é que saúde, ela não é um investimento a curto prazo. Tanto os meus hábitos de vida, se eu vou fumar, se eu não vou, se eu vou fazer exercício ou não, se eu vou comer bem ou não, se eu vou tomar sol ou não, muitas vezes as consequências não são para agora, as consequências são para depois. Então a gente tem que aprender a fazer alguns investimentos a longo prazo. E existe uma questão cultural no Brasil de que o que é bonito é moreno. Mas isso é uma noção estética que não necessariamente precisa existir. E também não faz mais sentido hoje com todo esse conhecimento que tem. Eu sou de uma época, já passei dos 40, eu sou de uma época em que a gente ia para praia e ficava tomando sol, assim, com a cara pro sol, literalmente, a gente saía preta. Então, assim, no dia seguinte você ficava ardendo, tinha que passar pasta d'água. Não sei se você é dessa época, se você lembra disso, era um horror, assim, a gente sofria dias na praia porque ficava muito queimada. Quem é da minha geração e de gerações ainda anteriores, são mais velhas que eu, tem uma propensão maior ao câncer de pele por causa dessa exposição, porque era uma coisa assim, a gente ficava literalmente negra de tanto sol. E era bonito isso, porque não tinha essa informação. Aliás, eu acho que nem existia filtro solar. Os filtros solares, eles foram, como eu te falei, são coisas de 10, 15 anos para cá. E eles estão se popularizando mais, né? E as pessoas estão mudando a mentalidade. A questão é a seguinte, a queimadura solar, então a gente tem basicamente 2 padrões de exposição solar. Um padrão, por exemplo, um trabalhador rural que toma sol todos os dias, que é um padrão que a gente chama de dano solar acumulado. E a gente tem esse padrão de exposição que a gente chama de padrão de exposições curtas, mas esse padrão recreativo de queimaduras solares. Todos os dois estão relacionados ao aumento de incidência do câncer de pele. Só que as queimaduras, elas estão relacionadas ao carcinoma basocelular e ao melanoma. Então, a pessoa que teve muita queimadura solar na infância e na adolescência pode desenvolver um melanoma mais pra frente. Então, a gente tem que ficar mais atento a isso. A tendência é maior. Sim, e é esse carcinoma basocelular que eu falei, esse da base do folículo piloso. Já o carcinoma que a gente chama de espinocelular, que é um carcinoma também comum, mas que é não melanoma, ele tá mais relacionado, então, ao dano solar acumulado. Então, é bem presente, por exemplo, nos trabalhadores rurais, que até hoje ainda existe esse trabalho assim, de fazer essa fotoproteção. E às 9h15 e o trabalhador acha que não precisa se cuidar, né? Porque já acostumou com o sol. Custa R$12. Trabalhador rural, pedreiro, exatamente. Então, trabalham gari, não se tratam, né? Eles têm que passar filtro solar mesmo. Então, acho que os carteiros hoje já têm. Existe hoje uma tentativa de conscientização e de fornecimento de protetor solar por algumas
empresas já estão fazendo isso para esses trabalhadores que realmente são fotoexpostos, jantar no valor ou então uma exposição R$80 ocupacional ao uma sol. garrafa de Isso vinho é fato e eu ou acho que isso deve crescer. Amanhã, doutora Flávia, como é que a gente usa filtro solar? Qual que é a quantidade ideal? Nós que somos, que temos uma vida, não trabalhamos diretamente no sol, como é que é o hábito de passar filtro solar todo dia de uma forma eficaz? Então a gente tem que colocar uma quantidade, assim, que pelo menos assim, ao longo desses 2 dedos, né, que geralmente falam que vai dar uma quantidade apreciável, então ao longo dos 2 primeiros dedos, espalhar na face, né, e esperar secar. Agora, a gente não pode esquecer do pescoço, tá? E não podemos esquecer das mãos. No meu caso, por exemplo, eu estou de manga comprida, eu tenho que usar o filtro solar nas mãos. Quem está de manga curta tem que usar no braço e não esquecer do colo. Tá? A gente, assim, às vezes eu tenho pacientes no consultório que tem uma recusa muito grande de usar protetor. Então eu falo, é simples, compara a pele daqui, da lateral da mama, com a pele do ombro e vê a diferença de textura de uma pele que tomou sol para uma pele que não tomou sol. É muito melhor, então, dessa forma, eu convenço todas as mulheres, principalmente, a usarem protetor solar, porque elas veem a diferença entre a pele aqui da lateral da mama, que é uma pele que não é fotoexposta, porque a gente, na nossa cultura, a gente não faz topless, para a pele, por exemplo, do ombro, que é uma pele assim, que não tem tanta diferença de consistência, mas que tem uma diferença causada pela fotoexposição. Então, o dano solar, ele é cumulativo e ele leva ao envelhecimento, mas leva também ao câncer de pele. Então, a gente tem que... Que tipo de resistência que você vê no seu consultório? Assim, por que as pessoas resistem tanto ainda? Não, todas as pessoas, porque, na verdade, a questão da mudança do hábito, a questão da modificação, ela não é simples, né? Para mudar o hábito de todas as formas, né? Então ninguém quer, lógico, parar de fumar, ninguém quer parar de beber, ninguém quer parar de comer coisa gostosa, né? Lógico, assim, é difícil. Mudar o hábito é uma coisa que é difícil. E é uma coisa que é muito da pessoa, da demanda dela. Porque também, assim, a medicina não tem o papel de obrigar ninguém, ela tem o papel de educar, de conscientizar. Se a pessoa quer mudar, ótimo. Se ela não quer, a gente tem que respeitar e a gente tem que cuidar do dano depois. Mas talvez seja esse caso da falta de adaptação ao filtro solar, como essa história da oleosidade, porque às vezes fica muito oleoso mesmo. Mas tem muito produto no mercado. Eu acho que o grande problema é que no Brasil filtro solar ainda é caro, né? Sim, ainda é caro, infelizmente. Para usar todo Por dia. isso, exatamente, na quantidade apropriada. Por isso que tem essa preocupação de algumas empresas em que existe essa exposição ocupacional de fornecer o filtro solar para os trabalhadores. E a gente tem essa preocupação, mas infelizmente, assim, eu acho que é um investimento que vale a pena. Com certeza. Porque é a longo prazo, como Sim, você a longo falou. prazo. Não vai ser o câncer de pele, não vai ser amanhã. O câncer de pele vai ser na terceira idade. Então tá bom, muito obrigada. Terminou nosso Muito tempo, obrigada. A gente ainda podia falar muito mais. O Viva Saúde dessa semana está chegando ao final. Esperamos que a nossa conversa de hoje tenha ajudado você a ficar mais atento às manifestações do câncer de pele. O objetivo do Viva Saúde sempre é alertar para problemas e ressaltar a importância da prevenção. Se você conhece quem tem este problema ou possa vir a ter, converse, aconselhe e faça o seu papel de multiplicador, dando orientações para uma vida com mais saúde e qualidade. Lembramos que se você quiser rever este programa, basta ir ao site do YouTube e procurar pelo canal Viva Saúde TV Vicosa, sem o cedilha. E se você quiser enviar perguntas ou sugerir temas para o programa, mande um e-mail para a gente. O nosso endereço é vivasaude@ufv.br. Viva Saúde junto, sem acento, @ufv.br. O Viva Saúde é uma produção conjunta da TV Viçosa e do programa Medicina Consciente do curso de Medicina da Universidade Federal de Viçosa. Nós nos vemos na semana que vem. Saúde, paz, um grande abraço e até lá. Saúde, Apoio Cultural, Agros, Instituto UFV de Seguridade Social.